Pessoal, estamos aí para agora falar sobre a resolução 102 de 1º de março de 2002. Essa resolução ela institui a Convenção do Mercado Atacadista de Energia Elétrica, que é o MAE. Em seu artigo 1º, institui na forma do anexo desta resolução a Convenção do MAE, estabelecendo a estrutura e a forma de funcionalidade do MAE. Em seu parágrafo 1º, o Estatuto do MAE deverá ser elaborado com base na Convenção ora aqui instituída. No seu artigo 2º, as mudanças definidas por meio dessa resolução não eliminam os direitos e obrigações resultantes das transações de compra e venda de energia elétrica realizadas sob o amparo do Acordo do Mercado e da Resolução da ANEEL 290, de 3 de agosto de 2000, estejam elas já contabilizadas e liquidadas ou não. No seu artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data da referida publicação. Então, basicamente, a gente vai estar repassando aqui uma descrição, dessa convenção, que são os deveres e direitos aí, a serem cumpridos pela norma. Seu anexo da Convenção do Mercado Atacadista de Energia, definições. O artigo 1º, para os fins e efeitos do dispositivo nessa convenção, são adotados os seguintes termos, expressões, conceitos e definições. Então, importante a gente estar gravando aqui esse conceito das informações aqui, porque elas vão nos ajudar em muito aí para entendimento da filosofia do mercado e também para estar interpretando as resoluções e decretos, que já foram vistos e outros que porventura vocês ainda verão. Vamos aos conceitos. Agente de comercialização. O agente de comercialização é o titular que possui autorização, concessão ou permissão outorgada pelo poder concedente para fins de realização de transações de energia no mercado, visando primordialmente o atendimento ao consumidor final. Agente exportação é o agente titular de autorização outorgada pelo poder concedente para fins de exportação e realização de transações de energia elétrica no MAE. O agente de geração é agente titular de concessão, permissão ou autorização outorgada pelo concedente para fins de geração e realização de transações de energia elétrica no mercado atacadista. O agente de importação é o agente titular de autorização outorgada pelo poder concedente para fins de importação e realização de transações de energia elétrica no MAE. O agente de mercado é qualquer agente participante do MAE. Auditor do processo de contabilização e liquidação, empresa independente reconhecida publicamente responsável pela auditoria do processo de contabilização e liquidação do MAE. E a Câmara de Arbitragem é uma entidade destinada a estruturar, organizar e administrar processo alternativo de solução de conflitos no âmbito específico, por meio de arbitragem, mediante a seleção, credenciamento, treinamento e indicação de árbitros, bem como regulamentar e criar a infraestrutura necessária para decidir sobre o respectivo processo. Seria um mediador, para caso porventura venha a haver alguma discordância em uns acordos, entre contratos bilaterais. Concessão é delegação para fins de prestação de serviço de competência da União, objeto de licitação estabelecida pelo poder concedente, formalizada via contrato de concessão. São as concessões de geração, distribuição e transmissão. Consumidor final, pessoa física ou jurídica ou comunhão de fato de direito legalmente representada que assume a responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais obrigações legais, regulamentares e contratuais derivadas de utilização como uso final de energia. Isso aqui basicamente somos os consumidores finais que recebem a fatura de energia. Consumidor livre, nós já vimos aí, em alguns vídeos passados é o consumidor que adquire energia de qualquer fornecedor, conforme a legislação e regulamento específico. Contabilização. O que é contabilização? É o processo de apuração da movimentação de energia elétrica entre os agentes que participam do MAE, que determina em intervalos temporais definidos, a situação de cada agente como credor ou devedor no referido mercado. Seria um conto de contas lá, que você contabiliza quanto de energia você comprou, quanto de energia você realmente vai pagar e você gastou. O contrato bilateral é um documento comercial resultante da negociação entre agentes do mercado, tendo como objeto estabelecer preços e volumes para as transações de compra e venda de energia em intervalos temporais determinados. Esse contrato bilateral é esse famoso contrato que são firmados entre a concessionária, permissionária, junto ao cliente
ou entre os agentes mesmo, né, comercializadores e os consumidores finais. Custo marginal da operação, que é o famoso CMO, é o custo por unidade de energia produzida para atender a um acréscimo de carga no sistema. Esse custo marginal, né, ele é baseado aí numa metodologia do CCE, né, e do ONS, e que implica em várias análises, desde situações hidrometeorológicas, né, até realmente o montante de energia disponibilizada e negociada aí no mercado, e que define esse custo marginal da operação. Custo de restrição da operação, custo relativo ao ressarcimento por restrições de operação efetuado às unidades geradoras cuja operação difere do despacho sem restrições definido no planejamento de operação otimizado dos recursos do sistema interligado. O que seria custo de restrição? É um custo adicional aí que o gerador ele é ressarcido, né, caso tenha uma restrição na geração e na operação dessa energia que se refere no montante gerado, né? Então, existe essa condição de ter um custo de restrição para que a geradora seja ressarcida no valor que não foi o valor realmente negociado e o que realmente foi esperado na contabilização. Encargos do sistema, encargos de serviços do sistema, valor monetário destinado à recuperação do custo não coberto pelo preço do MAI, ocorrido na manutenção de atendimento dos sistemas interligados dentro de condições operativas padronizadas. Excedente financeiro, diferença positiva entre o total de pagamentos e o total de recebimentos no MAI, que surge devido às transações de energia entre supermercados, né, e a diferença de preços entre eles, né. Garantia financeira, nós já falamos em um vídeo aí, né, importante vocês repassarem, são meios executáveis extrajudicialmente com que se assegura o cumprimento de uma obrigação de pagamento, né, que um dos agentes, né, capta no mercado a garantia para que o mercado fique, né, tranquilo e consciente de que aquele valor realmente que está sendo captado ele vai ser realmente pago. Liquidação é o processo de pagamento e recebimento de obrigações e direitos apurados no MAI, referentes à compra e venda de energia elétrica no mercado de curto prazo. Medidor é um instrumento registrador de energia elétrica e potência ativa e reativa. MAI, o que é o MAI? É uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, atuando segundo regras de mercado e procedimentos de mercado estabelecidos pela ANEEL, com a finalidade de viabilizar as transações de energia elétrica entre os agentes, por meio de contratos bilaterais e de mercado de curto prazo, restrito a sistemas interligados Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, praticamente toda a cadeia aí, né, de geração. O MCP, que é o mercado de curto prazo. O segmento do MAI é transacionado a energia elétrica na contratação bilateral, as eventuais sobras de contratos bilaterais de compra de energia elétrica firmado entre os agentes da categoria de consumo e insuficiências em relação a contratos bilaterais de venda de energia elétrica de responsabilidade dos agentes de categoria de produção. Então, ou seja, energia que sobra de um agente, né, ela é colocada para venda, né, curto prazo, com valor determinado, para cobrir e sanar algum agente que ficou exposto, né, no mercado. Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, é agente instituído, né, nós já vimos na Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, que é responsável pela coordenação e controle da operação do sistema interligado. Penalidades. O sistema ou conjunto de sanções aprovadas pela ANEEL aplicáveis em caso de inobservância ou descumprimento de regras do mercado ou de procedimentos de mercado. Período de apuração. Intervalo de tempo em que as condições de oferta e demanda de energia levam a definição de um esquema de produção específico e a determinação do respectivo preço do mercado de curto prazo. Poder concedente, união ou entidade por ela designada. Ponto de medição. Local definido para instalação de instrumentos para medir grandeza elétrica. Preço do mercado de curto prazo. É o preço calculado pelo MAI vigente para cada período de apuração e por submercado, utilizado para
valorar a energia elétrica não contratada transacionada no mercado. Procedimentos de mercado. Conjunto de normas operacionais que definem os recursos e prazos necessários ao desenvolvimento de atribuições do MAI, incluindo as estabelecidas na regra de mercado. Processo de contabilização e liquidação. Processo de contabilização e liquidação. Conjunto de operações envolvendo a medição ou registro de contratos bilaterais, a contabilização pelo regime de competência, a conciliação ou a liquidação financeira do mercado de curto prazo, a valoração daquelas transacionadas, no mercado de curto prazo, bem como o gerenciamento das transferências financeiras entre os agentes participantes do MAI e o universo de programas e métodos utilizados, que é um conteúdo muito grande de análise que são feitos para chegar no valor de liquidação e cálculo. No artigo 2º, nós temos o seguinte: a presente Convenção do prazo de duração indeterminado estabelece as bases de funcionamento do mercado atacadista de energia elétrica MAI, regendo as obrigações e os direitos dos agentes e seus membros, as garantias financeiras, as penalidades, a gestão econômico-financeira e a regra de mercado e os procedimentos de mercado, além de outras estipulações pertinentes. Já no artigo 3º, compete à ANEEL a transação, a regulamentação e a fiscalização do MAI. Em seu parágrafo único, inclui-se no escopo da regulamentação a definição e aprovação das regras do mercado, dos procedimentos de mercado e penalidades aplicáveis no caso de seu descumprimento. Artigo 4º, a compra e venda de energia elétrica do MAI será feita exclusivamente entre agentes participantes do MAI, considerando. Artigo 4º, a compra e venda de energia elétrica do MAI será feita exclusivamente entre agentes participantes do MAI, considerando parágrafo 1º, os agentes da categoria de produção alocarão toda a energia ao MAI, repetindo que os agentes da categoria de produção alocarão toda essa energia elétrica ao MAI e os agentes de categoria de consumo atenderão a todas as necessidades de energia elétrica no âmbito do MAI. Parágrafo 2º, os agentes de comercialização poderão adquirir energia de geradores não participantes do MAI. Parágrafo 3º, os contratos de compra e venda de energia no disposto no parágrafo anterior deverão ser registrados no MAI. Os contratos de compra e venda de energia elétrica resultantes do disposto no parágrafo anterior deverão ser registrados no MAI para fins de verificação do atendimento ao disposto no artigo 5º. Parágrafo 4º, os encargos de sistema incidem sobre todo o volume de compra de energia elétrica pelos agentes da categoria de consumo, quer adquirido pela via contratual ou no mercado de curto prazo, em cada período de operação, e é rateado de acordo com o estabelecido em regras do mercado. Artigo 6º. O preço de energia elétrica no mercado de curto prazo será calculado por submercado pelo MAI, conforme as regras do mercado. Lembrando, submercado nós temos centro-oeste, sul-sudeste, norte, nordeste, então sobre esses mercados interligados. Parágrafo 1º desse artigo, os preços serão utilizados para valorar todas as quantidades de energia contabilizadas que não estejam cobertas pelos contratos bilaterais registrados no processo de contabilização e liquidação, respeitados os mecanismos de realocação de energia. Artigo 7º. Todo agente de operação do MAI deve oferecer garantias financeiras condizentes com seus compromissos. Parágrafo 1º. As garantias referidas no caput desse artigo e as penalidades vinculadas à liquidação financeira da compra de energia elétrica no MAI serão aquelas fixadas pela ANEEL. No artigo 10, obedecido o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 2º da medida provisória de 29, de 8 de fevereiro de 2002, os custos totais, incluindo custos de operação e de investimento e decorrentes de atividades realizadas para o funcionamento do MAI, serão rateados entre todos os agentes participantes do MAI, proporcionalmente aos volumes de energia elétrica transacionados no MAI, incluindo os constantes nos contratos iniciais e bilaterais, e no mercado de curto prazo, excluindo do rateio os valores apenados aos agentes, conforme artigo 1º, excluindo do rateio os valores apenados aos agentes, conforme artigo 5º. Artigo 12º. O não cumprimento pelo MAI das etapas do cronograma de contabilização e liquidação das transações efetuadas no âmbito do mercado
motivados por ação ou por omissão do agente, implicará a aplicação ao agente infrator das penalidades previstas impostas pela regulamentação específica da ANEEL. Em seu parágrafo único, diz o seguinte: caso o atraso das etapas de cronograma de contabilização ou liquidação financeira das transações efetuadas no MAI seja responsabilidade exclusiva do MAI, este estará sujeito à aplicação das penalidades impostas pela ANEEL. Ou seja, ele que está fiscalizando, se ele não cumprir com as suas obrigações, a ANEEL irá multar o MAI por descumprimento das atribuições que por ela foram delegadas. Então vamos lá falar sobre os membros do MAI. Seu artigo 13º são membros obrigatórios do MAI: os titulares de concessão e autorização de exportação de serviço de geração que possuam central geradora com capacidade superior a 50 MW de geração. Os titulares de concessão, permissão ou autorização do exercício da atividade de comercialização de energia elétrica cujo montante responsável por ele seja superior a 300 GWh ano de energia comercializada. Terceiro, titulares de autorização para importação e exportação de energia elétrica detentor de direitos da capacidade de transporte igual ou superior a 50 MW. Em seu parágrafo 1º, será facultado a participação no MAI dos titulares de autorização para autoprodução e cogeração com central geradora de capacidade instalada igual ou superior a 50 MW, desde que suas instalações de geração estejam diretamente conectadas à instalação de consumo e não sejam despachadas centralizadamente pelo ONS, por não ter influência significativa no processo de otimização energética do sistema elétrico interligado. Então, o que acontece? Esses participantes, eles são facultados a integrar os membros, uma vez que a geração é para autoprodução ou cogeração, e que essas energias por elas geradas não estão interligadas no SIM, e com isso o ONS não tem nenhuma ação imediata para determinar o despacho ou não da geração, ou a sua gestão. Então, por isso que ele é facultado a participação, não é obrigatório. No parágrafo 2º será também facultada a participação do MAI aos seguintes itens. Inciso 1º, demais titulares de concessão ou autorização para exportação de serviços de geração, titulares de concessão, permissão ou autorização para exercício de atividades de comercialização de energia elétrica e titulares de autorização para importação e exportação de energia elétrica e os consumidores livres. Vamos lá agora falar da Assembleia Geral do Conselho. No artigo 31, liquidação dos fluxos não contratados de energia será feita de forma multilateral. Os agentes participantes do MAI deverão declarar as quantidades de energia e os prazos de seus contratos e a energia gerada e consumida pelo registro no MAI. Uma contabilização já encerrada poderá, se necessário, ser reajustada, observados os procedimentos de processo de contabilização e liquidação. Ou seja, eu posso retroagir esse cálculo aí, tá? Em seu parágrafo 1º, para o cálculo e reajuste de contabilização serão utilizados o mesmo programa computacional e os mesmos dados originais referentes sempre ao dia da contabilização original, sujeitos a modificações, emendas e dados adicionais, se assim for requerido pelo Conselho de Administração em procedimento de arbitragem ou por determinação legal. No parágrafo 2º, os prazos para requerimento de ajuste de contabilização será de 6 meses. Então vamos lá. Do auditor, do processo de contabilização de liquidação. No artigo 35, o Conselho de Administração, após aprovação da Assembleia Geral, deverá
contratar empresas de auditoria, né, para auditar os cálculos, né, dos processos de liquidação, incluindo as transferências de recursos entre agentes participantes. No artigo 36, as empresas de autoria, artigo 36, as empresas de auditoria reportam-se-ão ao Conselho de Administração, ao qual deverá enviar a Assembleia Geral para aprovação o relatório anual de auditoria de processo de contabilização e liquidação para posteriores o relatório anual de auditoria do processo de contabilização e liquidação, que posteriormente serão remetidos para cada agente do MAI e para a ANEEL. Da medição. O sistema de medição, incluindo a necessidade de equipamentos, tanto para contabilização e liquidação no âmbito do MAI, quanto para apuração do encargo de sistema de transmissão, será regido sob o alcance do Acordo Operacional MAI e ONS, conforme a Resolução 290, de 3 de agosto de 2000. Das disposições gerais. Obedecido, né, o que determina o artigo 3º, do incisos 4º e 5º do artigo 25, as regras e procedimentos do mercado de que trata essa convenção poderão ser revistas pela ANEEL nos seguintes conteúdos. Condições. Por iniciativa própria da ANEEL, por sugestão do Conselho de Administração e por solicitação de qualquer agente do MAI. E por fim, das disposições gerais, né, em seu artigo 42, continuam em vigor as seguintes regras do mercado. Inciso 1. Formação de preço do mercado de energia elétrica. 2. Estabelecimento de mecanismos de realocação de energia elétrica. 3. Estabelecimento de submercado de energia elétrica. 4. Regulamentos de usinas térmicas. 5. Encargos de serviço de sistema. 6. Transações internacionais. 7. Aplicação de penalidades. E, por último, padrões de medição. Então, gente, como podemos ver aqui, essa resolução basicamente ela traz muito informações relacionadas a conceitos, né, e definições de vários processos, várias ações que cada um dos agentes, né, são cobrados.